Um diplomata gaguejante e um general arrogante. A receita da semana incluiu 2 ex-ministros de Bolsonaro sob pressão na CPI da pandemia. Eles tentaram proteger o presidente, mas ficou clara a tática de mentiras e omissões do governo para enfrentar a Covid-19. A semana teve também busca e apreensão e quebra de sigilo bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O governo desmorona e um dos filhos do presidente participa da compra de um equipamento de espionagem israelense, o que levantou muitas suspeitas. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora. Missão cumprida. Essa frase quase inacreditável foi dita pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general, durante o depoimento dele à CPI da pandemia, nesta semana no Senado Federal. O relator Renan Calheiros vinha perguntando para ele por que, afinal, ele foi demitido do cargo de ministro se Pazuello disse que fez uma gestão tão boa. E aí ele soltou essa frase, missão cumprida. Quase que cínica a frase, não é? Porque todos sabemos do drama vivido pelo Brasil. Aliás, quando o Pazuello sentou na cadeira de ministro, havia 15 mil mortos pela Covid-19 no país, e quando ele levantou da cadeira já eram quase 300 mil. Portanto, a missão cumprida do general foram pelo menos 270 mil mortos, além de falta de oxigênio em Manaus, está na conta dele. Falta de kit intubação, as pessoas acordavam entubadas nos hospitais e não tinha remédio para intubação. Falta de vacina, pelas negociações suspeitíssimas e pelas intervenções do presidente da República. E ele soltou a famosa frase, né? Um manda, o outro obedece. Quase numa brincadeira enquanto as pessoas morrem no Brasil. Bem, o Pazuello conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que garantia a ele ficar em silêncio quando ele achasse que a resposta pudesse incriminá-lo. E os senadores provavelmente esperavam que ele fosse ficar em silêncio muitas vezes. Esperavam um Pazuello na retranca. E isso surpreendeu, porque em vez de ficar na retranca, ele adiou inclusive o depoimento, né? Ganhou tempo para treinar, fez treinos, ele partiu para a ofensiva. Em vários momentos foi arrogante com o relator Renan Calheiros. O Calheiros perguntou uma hora para ele sobre negociações com a Pfizer e falou, o senhor devia saber disso. Aí teve que ser interrompido pelo presidente da CPI, lembrando que ele era uma testemunha, que ele não estava ali para dar aula para ninguém, né? Mas o Pazuello dividiu o depoimento dele em 2 dias, porque as respostas foram muito longas, aí parou o primeiro dia, e no segundo dia, aí sim, ele foi emparedado pelos senadores, e as mentiras em série ficaram explícitas. Foram várias. Por exemplo, ele negou que o presidente da República tivesse dado a ordem para não comprar a vacina do Butantan, a Coronavac, a tal da vacina chinesa, como dizia o Bolsonaro. Ele negou. Só que tem vídeo. Primeiro esse vídeo. Um manda, o outro obedece. E o outro, o Bolsonaro, dizendo numa entrevista, já mandei suspender, já mandei cancelar, aqui quem manda sou eu. Pazuello tentou negar esse dado da realidade. Houve uma distorção por parte do João Dória tocante ao que ele falou. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. E a outra mentira grave, o Ministério da Saúde mandou fazer um aplicativo para direcionar as pessoas para cloroquina. E o Pazuello disse, não, esse aplicativo estava em teste, nunca foi colocado para valer, para funcionar. De novo, mentira. Existem vídeos da própria televisão, da TV Brasil, TV do governo, e vídeos em cerimônias da principal assessora dele, em Manaus, lançando esse aplicativo que depois teve que ser tirado do ar porque é um absurdo. Mandava tomar um remédio que não serve para nada, a cloroquina. E diante do aumento no número de casos em Manaus, o Ministério da Saúde lançou no Amazonas um aplicativo para agilizar o atendimento de pacientes com sintomas de Covid-19 e para garantir um tratamento precoce. É o TratCov, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio Ministério. O TratCov foi criado para dar mais segurança aos profissionais de saúde. Ele facilita a coleta de dados e agiliza o tratamento.
O médico preenche um questionário e, em seguida, recebe sugestões de procedimentos disponíveis na literatura científica. E sobre esse aplicativo, eu peço aqui a todos os secretários municipais dos 62 municípios do estado do Amazonas, a todos os prefeitos do estado do Amazonas, a todos os colegas profissionais da saúde do Brasil que nos escutam e os outros representantes dos outros estados, que adotem o tratamento precoce. Alguns dias antes, na mesma CPI, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, prestou um depoimento num tom diferente. Ele que era tão valente nos artigos, nas falas, no Twitter, ali na frente dos senadores, ficou mansinho, negou que tivesse atacado a China, de novo, negou um dado da realidade. Existem várias postagens, artigos de ataques de Ernesto Araújo à China, o que tem dificultado a importação pelo Brasil dos componentes para as vacinas. Então ficou clara essa tática dos bolsonaristas de negar a realidade. Eles falam uma coisa nas redes e depois na CPI, nas instituições, não é bem assim, isso aí é coisa de rede social, é coisa de internet, como falou o Pazuello. O balanço da CPI até agora é esse. O governo se omitiu para comprar vacina, se omitiu na questão da cloroquina, permitindo que isso se espalhasse pelo Brasil, e tem grande responsabilidade nesse volume gigantesco de mortes. O governo está acuado também na justiça essa semana, busca e apreensão e quebra de sigilo do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Aí é ministro, não é ex-ministro. Ele está envolvido numa denúncia de contrabando de madeira para os Estados Unidos, teria participado de um esquema para liberar uma grande quantidade de madeira sem os laudos que atestam a origem adequada dessa madeira e também a quebra do sigilo do escritório de advocacia de Ricardo Salles, que indicaria um volume anormal de recursos, apontando a possibilidade dele ter recebido alguma coisa por fora, enfim, tudo isso vai ser investigado no Supremo Tribunal Federal. Para completar, a gente teve uma ironia aí na oposição, o ex-presidente Lula, que continuou aparecendo muito bem nas pesquisas, né? Mais uma pesquisa em que ele aparece em primeiro, pesquisa Ideia, Exame, mas Lula deu uma entrevista para a publicação francesa Paris Match, ou seja, ele foi para Paris, né? O Ciro sempre dito que o Ciro foi para Paris, né, no segundo turno da eleição. Dessa vez foi o Lula que foi para Paris. Ele deu a entrevista aqui do Brasil, mas saiu em Paris a entrevista em que ele assume a candidatura para enfrentar Bolsonaro em 2022. Definitivamente Lula é candidato, os bolsonaristas cada vez mais nervosos e o Carlos Bolsonaro, filho, um dos filhos do presidente, envolvido na compra de um equipamento de espionagem israelense, o Pegasus. É muito grave, que é um equipamento que permite entrar nos celulares, nos computadores, sem nenhum controle, e ele está querendo fazer isso fora da ABIN, que é a agência de inteligência, e fora do Gabinete de Segurança Institucional. Está querendo fazer um gabinete paralelo de espionagem dentro do governo. Isso chamou a atenção, e é o bolsonarismo se preparando para um ano em que provavelmente serão derrotados nas urnas e vão tentar melar a eleição e criar um clima de confronto no Brasil. Quem vai para a panela de pressão essa semana é um personagem que, na verdade, se colocou nesta posição, se colocou nessa panela de pressão, e infelizmente, que é o ex-ministro Ciro Gomes. Aliás, uma liderança importante no pensamento e no debate progressista, né? Ele faz um debate interessante na economia, lembrando sempre a importância do papel do Estado nos investimentos, foi contra as privatizações, inclusive recentes, da Embraer, por exemplo, foi contra o golpe que foi dado na Dilma. Então participou do debate com bastante coerência nos últimos anos, sempre com um ponto de vista progressista, de forma independente em relação ao PT, mas um aliado, inclusive foi ministro do ex-presidente Lula. Só que nos últimos tempos o Ciro Gomes, depois de ir para Paris, como a gente disse agora há pouco, no segundo turno da última eleição, ele não participou da campanha, né? Não ajudou o Haddad no segundo turno fazendo campanha. Também não prestou aquela solidariedade que outras lideranças prestaram a Lula no momento em que Lula foi preso. Parecia que ele queria ocupar esse lugar. Deixa o Lula preso, deixa o Lula, já foi, e agora eu vou ocupar esse lugar do Lula. Essa era a tática do Ciro. E agora que o Lula recuperou os direitos políticos, o Ciro partiu para a direita. É uma pena, repito, é uma liderança importante, faz um debate importante. O PDT, o partido dele, tem setores progressistas. Não estou dizendo que o PDT seja de direita,
Tem um ou outro ali, né? Mas, em sua maioria, uma militância e lideranças progressistas. Mas o Ciro escolheu essa tática. Bater no Lula, bater no Lula, bater no Lula para tentar ocupar o lugar da direita. Ele quer ser o candidato desta centro-direita, já que o PSDB está se desmontando todo. Né? Ele quer ser esse candidato. Mas tem uma frase famosa, né, de uma liderança inglesa lá na época da Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses queriam fazer aliança com o Hitler, né, fazer um acordo ali com o Hitler para ver se a Inglaterra não era atacada. E ele dizia assim, querem evitar a guerra e com isso vão perder a dignidade. Na verdade vão perder as duas, a guerra e a dignidade. O Ciro vai perdendo a dignidade histórica para tentar ganhar a eleição. E provavelmente vai perder as duas, a eleição e a dignidade. É uma pena. Espero que o PDT ainda mude essa posição. O próprio presidente do PDT, o Lupi, que vem da época do Brizola, disse que não concorda com essa tática do Ciro de fazer do Lula o adversário principal. Diz o Lupi, o Bolsonaro é o adversário do Brasil. A prioridade tem que ser derrotar o Bolsonaro. Precisa avisar o Ciro. E por isso ele está na panela de pressão. A nossa sobremesa essa semana vai para uma série espanhola chamada Pátria. Está na plataforma HBO, chamada Pátria. Não confundir com uma Pátria mexicana. Esta Pátria, essa série é espanhola, 8 episódios, e ela conta a história de conflitos no País Basco. É muito interessante. O País Basco fica ali no norte da Espanha, na fronteira com a França. Aliás, tem uma parte maior que fica na Espanha, mas tem uma parte dos bascos que vive do outro lado da fronteira francesa, na região dos Pirineus, ali bem na divisa, né, entre os dois países. A série mostra as paisagens, que são belíssimas ali, uma região montanhosa, um país que tem uma língua considerada muito diferente, não tem parentesco com nenhuma outra língua na Europa, o basco. Cerca de 3 milhões de pessoas vivem por ali. E é um conflito muito antigo, porque os bascos reivindicam a independência em relação à Espanha, da mesma forma que a Catalunha. Só que no País Basco houve essa resistência armada, o ETA, que era um grupo armado, fazia atentados, matava gente, né? Atentados contra a polícia e atentados contra civis. E essa série conta a história de 2 famílias dilaceradas por essa guerra. De um lado, a família de um rapaz que entra para o ETA, um jovem, né? E se envolve ali, participa de ações armadas, e de outro lado, a família de um empresário de pequeno porte basco, né? As 2 famílias moram no mesmo vilarejo e acabam tendo encontros e desencontros em função desse conflito armado. Então é uma série bonita que faz a gente pensar muito sobre a política, sobre a violência na política, sobre essa luta por independência, toda a opressão. O ETA faz atentados violentos, né? Isso é mostrado na série, mas o Estado espanhol também, né? Oprime demais, proíbe a língua basca, a polícia maltrata os bascos. Então, tudo isso está contado. E o drama humano, e a interpretação principalmente das personagens femininas. A mãe do rapaz que entra para o ETA e a viúva do empresário assassinado pelo ETA, que não desiste de buscar a verdade. Por que mataram o marido dela? Quem matou? Esse é o conflito que está aí nesta série. Pátria, da HBO, mas que você pode assistir de outras formas, buscando aí pela internet, a nossa sobremesa para essa semana.